Jornal do Oeste está de volta e 1 em cada 3 mulheres no mundo já sofreu violência física ou sexual. Cerca de 120 milhões de meninas já foram submetidas a sexo forçado e 133 milhões de mulheres e meninas sofreram mutilação genital. Isso segundo dados da Organização das Nações Unidas, a ONU. Embora essas violações sejam comuns ao cotidiano de milhares de mulheres, muitas vezes elas se tornam invisíveis ou são tratadas como algo relativo à esfera familiar. Para romper esse silêncio, desde 1981, o movimento feminista comemora com luta, em 25 de novembro, o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Neste ano, a ONU Mulheres iluminará o prédio da entidade em Brasília e também a sede principal em Nova York com a cor laranja. Essa iluminação é uma das atividades que serão promovidas de 25, hoje, até o dia 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, no âmbito dos chamados 16 dias de ativismo contra a violência de gênero. E em Piuí também acontecem manifestações e projetos. A diretora do Departamento Municipal de Assistência Social, Lilian Viviane Costa, e o psicólogo do CRAS, João Paulo de Oliveira Soares, estão nos estúdios da rádio 100,3 FM para falar desse assunto tão sério que atinge tantas mulheres. Uma boa tarde para vocês, boa tarde, Viviane. Boa tarde, Lívia, boa tarde a todos. Boa tarde também, João Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Lívia. Boa tarde. Essa manhã vocês fizeram uma caminhada como marcando, né, o início desse projeto, né? Sim, os órgãos da assistência, eles trabalham dentro desse foco, né, desse rompimento da violência, e hoje, né, nessa mobilização do dia 25, né, que é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, a gente realizou, na verdade, uma carreata, né, pelo município, e nos reunimos na área central, realizando panfletagem com as nossas mulheres, né, simbolizando a questão da agressão. Estavam então maquiadas e caracterizadas dentro dessa situação para causar uma comoção maior nas pessoas que foram abordadas, né, pela equipe. E vocês estão lançando também um projeto diferente, que une o Poder Judiciário, o Ministério Público e o Sistema Único de Assistência Social. Vocês podem explicar esse projeto para nós? Olha, Lívia, há muito tempo a gente vem pensando sobre isso. O CREAS, ele atende as mulheres em situação de violência doméstica, tanto física, psicológica, patrimonial. E o que acontece? A gente pensa o seguinte: para se romper o ciclo, a gente teria também que ter um olhar para o agressor. No nosso ponto de vista, a doença está no agressor. Se a gente não rompe para a gente romper esse ciclo, se a gente não trabalhar com esse agressor, ele vai fazer novas vítimas. E pensando nisso, né, João Paulo e o psicólogo do CRAS, né, e a Rose, que é a psicóloga e coordenadora do CREAS, eles se uniram e transformaram essa ideia num projeto, onde a gente tem a parceria do Ministério Público e do Poder Judiciário. A gente pensa em reuniões que vão acontecer com esses agressores. Para denunciar, a pessoa precisa ser unicamente a vítima para denunciar o agressor? Ou pode ser um parente, um vizinho? Na verdade, a gente tem 2 canais de denúncia, né? Tem o que a vítima pode ligar, que é o 180, e tem o Disque Direitos Humanos, que ele é utilizado não só para a questão da violência contra a mulher, mas para a questão de violência contra criança, idosos, negligência. E essa ligação ela é totalmente anônima, então você liga o número 100 do seu telefone e denuncia acerca da situação que você tem presenciado ou que você tomou conhecimento, que vai chegar então para os órgãos competentes, Ministério Público, CREAS, né, para o Conselho Tutelar no caso de criança e adolescente, um documento que vai solicitar uma ação em cima daquela situação de violência e negligência. Então, sempre que ocorrer qualquer situação dessa, discar o número 100. Ok, uma outra pergunta também é sobre a violência. Ela não significa somente violência física. Pode acontecer também maus tratos no sentido de palavras exaltadas, alguma coisa nesse sentido também? Sim, com a Lei Maria da Penha, a gente então considera a violência física uma das violências. Então você tem a violência psicológica, a violência moral, violência patrimonial e a violência sexual. Então, se o marido, ele ofende a mulher, fala palavras de baixo calão, ele deprecia a ponto da sua autoestima ser baixada, ele então comete uma violência psicológica e moral, e esse tipo de situação
ele é considerado por nós do mesmo nível de uma violência física, que requer intervenção dentro dos parâmetros dessa lei. Lembrando que, na maioria das vezes, a vítima nem considera isso como agressão. Então, assim, esses dados, eles nem aparecem pra gente. O que chega, às vezes, até o CREAS, até a polícia, geralmente é as agressões físicas. Então, a gente queria fazer esse alerta, que não é só agressão física que é considerado crime. Existem esses outros tipos de agressões que elas têm que ser denunciadas, sim. Não só pela vítima, mas também por quem souber. Quantos casos de agressões vocês já receberam esse ano? Olha, de janeiro a março, janeiro a outubro. De janeiro a outubro, que a gente tem registrado no CREAS, que foi assim, o que chegou a vias de fato mesmo, foram 51 casos. Tá? Mas tem muitos boletins de ocorrência que a própria vítima retira. Às vezes ela procura a polícia e nem quer registrar o boletim. Então, assim, o que a gente tem de fato, o que a gente conhece, é um número bem menor do que o que acontece de fato. Então, fica aí o recado, né, para esse dia 25, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, né? Fica o recado, então, duas pessoas maravilhosas que trabalham, né, diariamente. Eu falei que é difícil trabalhar com isso, ver a violência e às vezes a mulher retira e não pode fazer nada. Às vezes vocês ficam de mãos atadas porque a própria vítima não quer que façam nada. Então eu acho que esse trabalho de vocês também deve ser parabenizado e eu agradeço pela presença aqui, pela participação. É um assunto muito sério e eu queria que vocês deixassem também o telefone do CREAS, do CRAS, para que a pessoa possa ligar lá e se informar. O telefone do CREAS é o 3371-9271 e o telefone do CRAS é o 3371-9272. Então, qualquer orientação, dúvidas sobre essa questão, vocês podem ligar para os órgãos, né? Que a gente está à disposição para poder orientar. E no caso, né, da violência doméstica, que normalmente é levada em segredo de família, as pessoas têm vergonha de falar, procure os profissionais. Os profissionais têm a ética e o sigilo que vai proteger as pessoas nesse momento tão difícil, né? Que vai levar para essa superação dessa violência. Com certeza. João Paulo, muito obrigado pela sua participação. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde também, Viviane. Muito obrigada. A gente que agradece e boa tarde a todos. Boa tarde. Essa foi mais uma edição do Jornal Onda Oeste comigo, Lívia Guerra.